exílio é um local completamente desconhecido para o planeta. E ele se sente desolado, desprotegido, desatendido, inseguro. É como se perder pelo caminho em um país muito distante do seu, sem conseguir contato com a sua família de origem e necessitar pedir abrigo na casa mais próxima. Então, o exílio é o oposto do domicílio. É literalmente o oposto do domicílio e a gente vai observar isso quando a gente olha no mapa. Então, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo os planetas e o signo de exílio deles, mas é isso. É a oposição do domicílio. Então, vamos lá. O Sol se encontra em domicílio quando ele está em Leão. Então, quando ele está em Aquário, ele está em exílio. A Lua está em domicílio quando está em Câncer. Se ela estiver em Capricórnio, ela está exilada. Mercúrio se encontra em domicílio quando ele está em Virgem e quando ele está em Gêmeos. Se ele estiver em Peixes ou em Sagitário, ele está em exílio. Vênus se encontra em domicílio quando está em Libra e quando está em Touro. Quando a Vênus está em Áries ou em Escorpião, ela está em exílio. Marte se encontra em domicílio em Áries e Escorpião. Quando ele está em Libra ou em Touro, ele está exilado. Júpiter se encontra em domicílio em Sagitário e em Peixes. Quando ele está em Gêmeos ou em Virgem, ele está em exílio. Saturno está em domicílio em Capricórnio e Aquário. Quando ele está em Câncer ou Leão, ele está em exílio. Urano tem domicílio em Aquário e exílio em Leão. Netuno tem domicílio em Peixes e exílio em Virgem. Plutão tem domicílio em Escorpião e exílio em Touro. Então, o exílio é literalmente o oposto do domicílio quando a gente olha aqui na relação dos signos. E é isso. O exílio é esse lugar que o planeta sente como se ele fosse... como se ele tivesse à mercê do signo. De um certo modo, ele se sente dominado pelo signo. Aqui não há margem para reclamações ou para expor preferências. A outra parte é quem está no comando da situação. Se tiver um lugar coberto para dormir,
água para beber, quem sabe uma coberta e um travesseiro, já estamos no lucro. Então, o domicílio, o exílio, ele tem essa característica do planeta se sentir que ele tem que se virar com o que tem ali. Ele não vai, e não é diferente da queda que o planeta ele se sente desconfortável em pedir algumas coisas. No exílio, nem se ele quiser pedir, ele tem a sensação que ele não sabe a língua que é falada ali. Então ele aceita aquilo que tem ali, num primeiro momento. Ele vai aceitar o cenário que tem ali e o exílio, ele é, de um certo modo, sobre isso. Ele é sobre aceitar a realidade disponível ali. Então, vamos pegar de exemplo uma lua em Capricórnio. Ela tá em exílio se ela tiver em Capricórnio, porque o domicílio dela é Câncer. Então, uma lua em Capricórnio, o planeta, ele não deixa de ser ele, mas ele vai ter uma introspecção natural quando ele tá em exílio, porque é isso, pensa que ele tá num lugar que ele não tem desenvoltura para se comunicar. O planeta é exilado, então uma lua em Capricórnio, ela tem a sensação que ela tá vestindo uma roupa que não tem nada a ver com ela, que não expressa de nenhum modo o estilo dela, que não expressa a doçura dela. Uma lua em Capricórnio é como se a roupa que a lua tá vestindo, ela tem a sensação que quem enxerga ela de fora não vai conseguir entender nada do que ela quer dizer. Não vai conseguir se comunicar com ela, ela tem a sensação de que ela não é escutada. Ela se sente desolada, tem um desolamento aqui num primeiro momento. Mas quando a gente começa a observar esse lugar do exílio de outras perspectivas, a gente vai vendo que o exílio, ele é um lugar em que a gente consegue, o planeta exilado, ele vai necessitar distinguir claramente o lugar dele e o lugar do signo. E ele vai necessitar respeitar tanto o lugar dele quanto o lugar do signo. Talvez o exílio seja um cenário em que se observa da maneira mais clara possível as funções essenciais tanto do signo quanto do planeta. Por quê? Um planeta em exílio, ele vai ter uma noção muito clara de que se não tem um signo ali, aí sim que ele não consegue se comunicar. Então é isso, uma lua em Capricórnio, ela vai precisar entrar em contato com Capricórnio e entender Capricórnio e conversar com Capricórnio e se inteirar de Capricórnio para poder se comunicar. Ela vai necessitar entrar num lugar de humildade em relação àquele signo, porque senão
ela vai ter a sensação de que ela não consegue expressar. Então, é realmente uma sensação de entendimento da função dos signos quando o planeta está em exílio. O planeta aqui se sente em uma inversão de papéis. Ao invés de ele reger o signo, é como se o signo o regesse. Os aprendizados aqui estão muito conectados à humildade, respeito, gratidão, percepção de merecimento, valor e postura perante a vida. Então é isso. O planeta exilado, ele aprende a respeitar aquele signo que está disponível para ele se comunicar. Porque é o que está disponível. Ah, não é o cenário ideal, não é o signo ideal. Então, pegando como exemplo uma lua em Capricórnio, não é o cenário ideal para ela, na concepção dela, não é. Mas é um cenário que existe. É um cenário real, é um cenário legítimo. E ele pode ser usufruído por esse planeta que tá ali. E esse é o ponto. O planeta em exílio, ele continua sendo um planeta. Ele continua tendo as preferências dele, ele continua tendo os gostos dele, ele continua falando dos assuntos que ele gosta de falar, ele continua tendo a postura dele. Ele vai aprender a se virar com aquilo que tem disponível ali. Então é isso. Se tiver um lugar coberto para dormir, água para beber, quem sabe uma coberta e um travesseiro, já estamos no lucro. O que é possível fazer com um lugar coberto para dormir, água, uma coberta e um travesseiro? Dá para inventar algumas coisas aí. Quanta água tem? Vamos racionar essa água? Tudo bem, mas a gente vai aprendendo a se virar com o que tem ali. Pelo menos eu tenho um lugar coberto, não tô na chuva. Bom, num lugar coberto já dá para fazer várias coisas. Eu tenho um travesseiro. Bom, um travesseiro eu posso usar ele para dormir, eu posso usar ele como encosto para parede, eu posso usar ele para sentar. Eu tenho uma coberta, vou usar ela na hora de dormir, eu posso usar ela como um casaco, eu posso fazer uma tenda, eu vou inventar alguma coisa. Então, o planeta em exílio, ele tem uma introspecção, sim, porque é como se ele naturalmente vai ficar muito com ele por ter essa sensação de que tem um desconforto no momento dele se expor e dele se comunicar. Então ele passa bastante tempo dentro dele, mas ele pode também se comunicar, só que ele vai necessitar aprender sobre aquele signo. Estar exilado é estar sob regras alheias. E há que se conhecer e reconhecer muito bem as estratégias, artimanhas e a força desse território para que se possa retomar o livre-arbítrio por aqui. Então, o planeta em exílio, ele vem relembrar do livre-arbítrio dele. Ele continua sendo o planeta, ele continua com postura de planeta, mesmo estando em exílio. Ele não é dominado pelo signo. E aí é isso. Não é porque quando eu ligo, eu tô falando com o planeta. O signo é a nossa comunicação. É aquilo que a gente utiliza para conseguir se entender. Se não tem o outro planeta lá do outro lado, o signo, com quem que eu vou falar?
É como se tivesse um monte de palavras, mas eu não tenho com quem conversar, eu não tenho sentido. Mas se só tem o planeta e não tem os signos, a gente não se comunica. Fica cada um na sua, não vai ficar uma ligação muda se não tiver os signos. Então, cada um tem o seu lugar, a sua função. E o exílio proporciona muito isso. Então, uma possibilidade, tem várias, mas uma possibilidade de aprofundamento aqui nos planetas exilados é, por exemplo, então, uma lua em Capricórnio. Como que eu faço para entender melhor esse território do Capricórnio? Eu vou olhar aonde que está o regente de Capricórnio. Então, o regente de Capricórnio, Saturno. Então, eu não tenho uma lua em Capricórnio, mas suponhamos que eu tivesse uma lua em Capricórnio, eu quero entender melhor Capricórnio. O meu Saturno é um Saturno em Capricórnio, dentro da casa 11. Então é isso. Deixa eu conversar com o regente aqui de Capricórnio para eu entender o que ele anda fazendo aqui. Qual que é a desse Saturno aqui? O que ele gosta de falar? Qual é o território dele aqui? Bom, um Saturno de casa 11, a casa 11 é uma casa relacionada a amizades, é uma casa relacionada ao social, a futuro. Logo mais a gente vai entrar nos assuntos das casas. Mas pra gente entendendo. Bom, então uma lua em Capricórnio. A lua é um planeta que tá falando do nosso mundo interno, tá falando da nossa segurança emocional, tá falando de afeto, tá falando de cuidado. Então, um Saturno que tá em Capricórnio na casa 11, ele tá falando. Saturno vai falar de seriedade, vai falar de limites, vai falar de valores relacionados a amizades, relacionados a grupos. Então, uma lua em Capricórnio, o modo dela talvez conseguir o mundo interno dela, ela conseguir expressar esse mundo interno dela, a segurança emocional de uma lua em Capricórnio pode estar muito relacionada justamente com essa sensibilidade que Saturno tem em relação à seriedade com a qual ele lida com as amizades, o valor que ele dá para isso. Isso também é sensibilidade. E aí é isso. Então aqui, claro, eu tô falando da Lua pra gente ter um exemplo prático, mas isso a gente vai pegando para qualquer planeta que esteja em exílio. Então, porque é isso, a Lua no primeiro momento vai estar ali em Capricórnio e dizer, nossa, mas eu sou toda sensível e daí eu tô aqui num signo insensível. Mas aí se ela for lá ligar para Saturno, Saturno vai dizer, como assim insensível? Eu sou sensível, sim. Eu só não sou sensível do mesmo jeito que você. Porque a sensibilidade do Saturno, ela é uma sensibilidade talvez mais reta, talvez mais crua, mais realista, mas também é uma sensibilidade. Ele também vai ter sensibilidade aqui, então, aqui no caso, no Saturno de casa 11, ele vai ser sensitivo em relação a como ele lida com as amizades dele, a como ele lida quando ele está inserido dentro de um grupo, ao que ele considera. O que ele considera sinceridade, honestidade. Ele só não é sensível da mesma maneira que a Lua é. Mas não quer dizer que ele não seja. Então a Lua, quando entra em contato aqui e começa a entender esse território do Capricórnio, ela vai dizer, opa, então tá, então eu posso expressar minha sensibilidade por meio deste signo
de maneiras diferentes da que eu sou acostumada. E quando a gente está falando de lua aqui especificamente, a lua está falando, né, da nossa segurança emocional, da gente conseguir montar o nosso próprio domicílio. A nossa casa, como é que ela é? Então, uma lua em Capricórnio vai priorizar questões práticas, segurança. Porque é um signo que está falando de limites claros e limites práticos e reais, bem delimitados, bem demarcados, diferente da lua que fala do emocional. Então, é uma junção. O emocional daquele planeta vai entrar em contato, porque se... a gente pode pensar também, é como se fosse o signo é um personagem e o planeta é um ator. Então, se o signo não tem o planeta ali no lugar dele, ele é oco. Porque quem dá o significado, quem anima o signo é o planeta. Quem dá o tom. É como pensar em palavras. A gente tem um monte de palavras disponíveis, por exemplo, na língua portuguesa. Mas a entonação, o contexto, quem vai dar isso é quem tá falando. Então somos nós que animamos a palavra, as palavras, e damos a entonação para elas, para o contexto que elas estão inseridas. Aqui é a mesma coisa. O planeta, quando ele entra no lugar dele, então no caso a Lua, ela vai utilizar o personagem Capricórnio, mas ela vai dar vida para esse personagem a partir do modo dela enxergar a vida, do modo da perspectiva dela. E aí é esse o ponto. O planeta, ele nunca deixa de ser ele. Ele vai continuar sendo ele vai dar vida ao signo que ele tiver, seja exílio, seja domicílio, seja queda, seja exaltação, não importa. E o exílio auxilia muito o planeta a resgatar esse lugar dentro dele, que é ele, que é a postura dele perante qualquer cenário que ele se encontre. Existem ensinamentos que só podem ser compreendidos longe de casa. Então, para qualquer planeta que a gente tenha no nosso mapa em algum signo de exílio, é nesse sentido que a gente pode olhar para esse cenário. E isso não é só para os planetas exilados, é para todos os planetas. Essa questão de entender que o planeta é quem dá vida para aquele personagem daquele signo. Isso vai fazendo a gente entender as nuances, as diferenças, por exemplo, de uma Lua em Capricórnio, ou de um Marte em Capricórnio, ou de uma Vênus em Capricórnio. O Capricórnio é o personagem, mas quem dá vida para ele é o planeta, e isso altera tudo. Então é isso. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho então do fluxo planetário, de tudo isso que a gente veio, uma síntese aqui, né, compreender esse sistema planetário, porque aí depois a gente vai entrar nos planetas retrógrados. É isso.